Vasco da Gama, Breno Monsef. Hoje é o primeiro dia de atividades do Álvaro Pacheco em campo. Ontem ele teve em reuniões, esteve no CT o Álvaro Pacheco, mas hoje o Portuga comandando pela primeira vez com a boina e a barba branca o primeiro treino dele com os jogadores do Vasco. Sobre o Felipe Coutinho, a grande notícia que a gente vem acompanhando nos últimos dias, essa notícia voltou a ficar quente no cenário aí do futebol brasileiro e europeu nos últimos dias, já que o Felipe Coutinho está próximo do acerto com o Vasco por conta da rescisão que se encaminha também com o Aston Villa na Inglaterra. Com o final da temporada europeia, o Felipe Coutinho, então, tendo essa proximidade também da rescisão para poder acertar com o Vasco. É do interesse dele vir para o Brasil para poder voltar a ter espaço, voltar a ter visibilidade e voltar a ter boas atuações. A gente sempre lembra da fase do Coutinho no Liverpool entre 2013 e 2018, e ele foi pro Barcelona naquela contratação espetacular, 145 milhões de euros. Uma das maiores contratações da história do futebol, perdendo pro Neymar e pro Mbappé. Só isso. Só que no Barcelona ele não vingou. E aí foi pro Aston Villa também, não ficou muito nos planos da equipe inglesa. Caso isso se conclua, a gente olhando um pouquinho mais para frente, pensando em prazos, no início de julho, dia 7, abre a janela de transferências internacionais. Então, o Coutinho teria que esperar aí esse período para poder estrear pelo Vasco. Então, tem aí 1 mês e meio para a negociação se concluir, tá? Mas, assim, as questões estão avançando, por isso que isso segue em pauta, segue em debate. A gente já debateu algumas vezes, mas é importante falar mais uma vez, porque com a rescisão avançando, o acerto com o Vasco também se aproxima. Cara, e essa expectativa ela vai aumentando cada vez mais. Inclusive surgiram fotos, no dia de hoje, do Felipe Coutinho desembarcando com a família no aeroporto, em Guarulhos, enfim. É claro que isso não significa, de forma prática, que ele esteja, de fato, voltando ao Vasco. Mas é, no mínimo, curioso que, no meio dessa conversa toda, o Felipe chega ao Brasil, o Gabriel? Tá muito claro que o Felipe Coutinho ele quer jogar no Vasco, A única questão que tá travando aí é a situação do contrato dele com o Aston Villa, Se ele vai... o Breno já falou sobre isso no noticiário, Se ele vai rescindir, que é um contrato até 2026. É um contrato que ainda tem uma boa duração, mas o Aston Villa já tá mais ou menos negociando numa base de, irmão, resolve tua vida aí que ninguém aqui vai dificultar a sua saída. Aí você tem que entender se vai rescindir esse contrato, se vai ser um empréstimo. Mas está muito claro que o jogador está morrendo de vontade de atuar no futebol brasileiro. A gente percebeu nos últimos anos a carreira do Felipe Coutinho tendo uma queda de qualidade e naturalmente ele foi perdendo espaço no futebol europeu. Ele não deslanchou no Bayern, não deslanchou no Barcelona, foi para a Inglaterra, foi no Catar e aí é o último passo, Azevedo? Quando o cara já perde esse espaço na Europa, fica muito claro que o destino em algum momento vai ser o retorno ao futebol brasileiro e que bom que o Felipe Coutinho está colocando acima de tudo a vontade dele de jogar no Vasco da Gama. É um jogador, como já falei aqui, tem um nível de futebol muito elevado. O Felipe Coutinho hoje, para nível de futebol brasileiro, é um cara que chega para um primeiro patamar. A gente debateu isso aqui durante a semana. Qual jogador hoje no futebol brasileiro pode se dar ao luxo de dizer assim, eu já joguei no nível do Felipe Coutinho? A gente até levantou nomes aqui, você falou sobre o Marcelo, por exemplo, no Fluminense, o Thiago Silva tá voltando pro Fluminense, mas aí principalmente falando de meias, de atacante, quem é esse jogador hoje no futebol brasileiro que pode bater o martelo na mesa e dizer, eu joguei nesse nível? São pouquíssimos, talvez nenhum no futebol brasileiro, cabe um debate em cima disso. Isso para ilustrar a qualidade, o nível técnico que tem o Felipe Coutinho. A gente sabe bem o que aconteceu na carreira dele nos últimos anos, ninguém vendou os olhos para isso. Ele teve uma queda de qualidade, ele não conseguiu render nos anos mais recentes dele na Europa, foi parar no futebol do Catar, não conseguiu realmente voltar àquele grande nível que ele teve num determinado momento da passagem dele no futebol europeu. Mas ainda assim, me desculpa, para futebol brasileiro, eu acho que o Felipe Coutinho tá no nível muito acima e o melhor. O Felipe Coutinho tem só 31 anos. Ele não é aquele jogador que volta já beirando os 40, aquele jogador já com 36 para 37. A gente sabe que depois dos 30, cada ano que passa, pesa muito pro jogador. E o Felipe Coutinho ainda chega no momento em que, se cuidando, ele pode render mais alguns bons anos de futebol em alto nível pro Vasco da Gama. E até falando desse novo momento de um Vasco investindo, contratando, tentando se recolocar num patamar mais alto, eu acho que o Felipe Coutinho tem tudo para ser esse emblema, para ser esse símbolo. É só aguardar para que a negociação tenha, assim, um final feliz. O Ivan Braz, Payet e Coutinho formariam o melhor meio-campo do Brasileirão? E dá para sonhar alto no Brasileirão e Copa do Brasil com a vinda do Cria e demais reforços que devem chegar?
sei se, assim, tem tudo para ser um dos melhores setores de criação no futebol brasileiro. O Payet jogando junto com o Felipe Coutinho. Mas aí a gente tem que separar o que é a teoria do que vai ser a prática, né? E, de fato, são jogadores com uma qualidade elevadíssima. O Payet a gente já acompanha aí no Vasco desde o ano passado. A gente falou sobre o último jogo contra o Fortaleza, a diferença que ele faz com toques simples na bola. Creio eu que o Felipe Coutinho, junto do Payet, tem só a fazer o Vasco crescer. Mas a gente tem que ver como isso vai funcionar dentro de campo. Então vamos lá, sobre o Felipe Coutinho. Amanhã tem a reunião entre Pedrinho e o Felipe Coutinho em São Januário. Informação inicial dos nossos colegas Igor Dorileu, inclusive um abraço pro Dorila, e do Thiago Carvalho. E aí a gente apurando para saber qual vai ser de fato o teor da reunião. Vai ser uma reunião mais de início, de acerto, ou mais uma reunião decisiva? Óbvio, a questão é finalizar o acerto, mas o que eu apurei é para ser decisiva, é para ser uma reunião certeira, para deixar os dois cenários, se não já definidos, pelo menos muito bem encaminhados. O Coutinho chegou hoje ao Rio de Janeiro, pelo aeroporto do Galeão, foi muito bem recebido por torcedores, e aí ele falou, né, que todo mundo já sabe o que está acontecendo, ele não pode falar mais sobre isso, e que ele queria descansar, o voo foi pesado com a família, né, ele veio com a esposa, que até em entrevista para outros colegas também falou que estava muito impressionada com o que ela estava vendo, e também os filhos vieram juntos. Então o Felipe Coutinho, ele até pediu, né, licença ali para sair, para descansar, enfim. Realmente o voo foi pesado, né? Foi pesado nesse retorno dele ao Brasil. 31 anos de idade, o Coutinho faz 32 em junho. No último ano esteve no futebol do Catar, emprestado pelo Aston Villa. E ele tem contrato com o Aston Villa até o meio de 2026. E aí, só para lembrar, ele foi para Inter em 2010, Liverpool em 2013, ficou até 2018, uma fase fantástica, tanto que ele foi para a seleção brasileira. E em 2018 para o Barcelona, uma das maiores contratações da história do futebol. 145 milhões de euros. Perde para Neymar e Mbappé. E acabou não vingando pelo Barcelona. Essa foi a verdade. Em 2022 foi para o Aston Villa. Não vingou também. Desde o ano já retrasado, né? Não, retrasado. 22 é retrasado. Desde o ano retrasado não vingou, tanto que foi emprestado aí pro Al Duhail do futebol do Catar. Então esse é o cenário, Felipe Coutinho no Rio. Amanhã tem reunião com o presidente Pedrinho, que nesse momento está acima até do Lúcio Barbosa, né? Mas ele já vinha diante dessa questão judicial com a 777 tocando as negociações com o Felipe Coutinho. E agora o cenário próximo de se acertar. Na verdade, os dois, né? De novo, caso o Felipe Coutinho consiga a rescisão, para caso ele consiga, já tem ali um acerto feito. Pelas movimentações, Vitor Costa, só falta assinar, né? Tem muita coisa ainda para acontecer. Trâmites burocráticos, não uma transferência simples, mas existe um tempo suficiente para que o Vasco resolva essas pendências. É importante que a 777 não recupere o comando do futebol do clube no meio desse processo, né? É a única situação que pode atrapalhar, né? Porque pelo visto o Aston Villa tá conformado também que o Coutinho não vai seguir por lá, acho que nem tá nos planos, né, pelo visto. Aston Villa vai jogar a Champions League, né? Provavelmente vai buscar alguns reforços de peso para essa temporada. E o Felipe Coutinho não faz parte dos planos do clube, claramente. Vamos lá, Jair e Paulinho gravaram hoje um vídeo legal no CT Moacir Barbosa falando da recuperação das lesões dos dois. Vamos ouvir aí o que falaram Jair e Paulinho. Fala, torcida vascaína, tô aqui com o Paulinho. Tô passando aqui para mandar um abraço para vocês. Dizer que a gente tá com saudade de estar jogando, de estar vestindo a camisa do Vascão. Espero que a gente possa voltar o quanto antes, tá bom? Obrigado pelo carinho. Valeu.